Como diminuir os altos níveis de creatinina? Compreendendo a creatinina. Saiba o que é a creatinina. Trata-se de um resíduo produzido pelo corpo quando ocorre a quebra da molécula de creatina. Uma substância do metabolismo que ajuda a converter os alimentos em energia. Geralmente, os rins ajudam a filtrar a creatinina do sangue. O resíduo é então eliminado do corpo através da urina. Os elevados níveis de creatinina podem indicar um problema com seus rins. Por outro lado, os que ingerem muita carne e fazem muito exercício costumam ter altos níveis de creatina. Os suplementos de creatina causam o mesmo efeito. Aumentam os níveis de creatina no corpo e na urina. Entenda como funciona o exame. O exame de creatinina mede a quantidade de creatinina presente em seu sangue. O médico também pode realizar um teste de liberação de creatinina, que mede a quantidade do resíduo na urina. A quantidade de creatinina no sangue deve ser baixa e a quantidade na urina deve ser alta. Esses exames só fornecem uma visão panorâmica da saúde de seus rins. Eles só medem a quantidade de creatinina em seu sangue e urina a partir de uma única amostra, colhida nas últimas 24 horas. Interprete os resultados. O intervalo normal para níveis de creatinina varia com base na idade e sexo. O valor também pode ser influenciado pelo tamanho do corpo. Mas existe uma faixa geral pela qual você pode se guiar. Os níveis normais de creatinina no sangue são: homens, 0,6 to 1,2 mg, dl. 53 a 106 mcmol, L. Mulheres, 0,5 a 1,1 mg, dl. 44 a 97 mcmol, L. Adolescentes, 0,5 a 1,0 mg, dl. Crianças, 0,3 a 0,7 mg, dl. Os níveis normais de creatinina na urina são: homens, 107 a 139 ml, min. 1,8 a 2,3 ml, segue. Mulheres, 87 para 107 ml, min. 1,5 a 1,8 ml, segue. Qualquer pessoa acima de 40 anos. Os níveis devem cair em 6,5 ml, min para cada 10 anos adicionais. Entenda por que o aumento dos níveis de creatinina ocorre. Há várias razões diferentes para o aumento dos níveis de creatinina. Algumas dessas condições são mais graves do que outras. Mas tudo significa que você precisa de tomar uma atitude para deixar seus níveis de creatinina de voltar ao normal. Insuficiência ou diminuição da capacidade renal. Se seus rins estiverem danificados, eles não poderão eliminar a creatinina do seu corpo através de filtração glomerular. Como deveriam fazer? A filtração glomerular é a saída do líquido filtrado do seu rim. Destruição muscular. Se sofre de uma condição que provoca a degeneração de seus músculos, o resíduo da quebra do tecido muscular pode entrar na sua corrente sanguínea e prejudicar seus rins. Elevado consumo de carne. Uma dieta rica em carne cozida pode aumentar a quantidade de creatinina no corpo. Hipotireoidismo. Uma disfunção na glândula tireoide pode ter uma influência na sua função renal. O hipotireoidismo pode diminuir a capacidade dos rins de filtrar e eliminar corretamente os resíduos do seu corpo.
usando remédios naturais não comprovados. Tome chá de ervas. Certos tipos de ervas ajudam a diminuir a quantidade de creatinina no sangue. Os estudos que comprovam este benefício são limitados, mas a teoria também não foi refutada. Beba em torno de 2 copos, 250 ml, de chá por dia. Os chás que valem a pena conferir são os de folha de urtiga e raiz de dente de leão. A ideia é que esses chás estimulam os rins e causam um aumento da produção de urina. Como tal, mais creatinina pode ser eliminada do corpo. Considere tomar os suplementos de folha de urtiga. A folha de urtiga pode ajudar a aumentar a sua excreção renal, ajudando a eliminar as quantidades excessivas de creatinina. Essa planta contém histamina e flavonoides, substâncias que podem ajudar a aumentar o fluxo sanguíneo para os rins, aumentando, assim, a filtração da urina. As folhas de urtiga podem ser tomadas sob a forma de suplementos ou chá. Converse com seu médico sobre a sálvia. A sálvia é uma erva que pode aumentar sua taxa de filtração glomerular, o que ajuda a facilitar a eliminação da creatinina. Salvia contém lifospermate B, which helps to promote renal function. Marque uma consulta com seu médico para discutir o possível uso da sálvia. Não tome sálvia o aconselhamento do seu médico. Fazendo mudanças no estilo de vida. Cuide da ingestão de líquidos. Como regra geral, você deve beber de 6 a 8 copos, 250 ml, de água todos os dias. A desidratação pode realmente aumentar seus níveis de creatinina. Portanto, manter-se hidratado é importante. Quando você não tem fluido suficiente em seu corpo, você produz menos urina. A creatinina é eliminada do seu organismo através da urina. Assim, a produção de menos urina tornará mais difícil expulsar essa toxina. Por outro lado, consumir muito líquido também pode ter um efeito negativo sobre as funções do rim. O excesso de líquido pode causar um aumento na pressão arterial e a pressão arterial elevada pode exercer pressão sobre os rins. A menos que seu médico instrua o contrário, é melhor manter-se hidratado. Mas para evitar quantidades anormais de ingestão de líquidos, restrinja seu nível de atividade. O corpo converte os alimentos em energia mais rápido quando se encontra sob exercício vigoroso. Como resultado, mais creatinina é formada, fazendo aumentar a quantidade acumulada de creatinina no sangue. Mesmo assim, os exercícios ainda podem oferecer benefícios importantes à saúde geral. Então, você não deve excluí-los completamente da sua rotina, mas trocar os de alta intensidade pelos que demandam menor esforço. Em vez de correr ou jogar basquete, tente fazer uma caminhada ou praticar yoga. Durma bem. Quando você dorme, diminui a maioria de suas funções corporais. Isso inclui o metabolismo do corpo. Como resultado, a conversão da creatina em creatinina vai a um ritmo mais lento, permitindo que o excesso de creatinina já em seu sangue seja filtrado antes que mais toxinas possam se acumular. Durma de 6 a 9 horas de sono por noite, com 7 ou 8 horas sendo uma quantidade ideal. Além disso, a falta de sono pode exercer um estresse físico em todo o seu corpo, demandando mais esforço de todo o organismo para executar tarefas normais. Como resultado,
seus rins podem ficar submetidos à pressão, o que irá diminuir sua capacidade de filtrar a creatinina. Tomando medicamentos. Pergunte ao seu médico se você deve parar de tomar certos medicamentos. Alguns medicamentos têm sido associados aos níveis elevados de creatinina. Os medicamentos que podem danificar os rins representam uma possível ameaça. Mas outros usados para tratar doenças renais também podem causar algum problema. Se você já tem problemas de rins, seja cauteloso com medicamentos como o ibuprofeno, que podem causar mais danos aos rins quando usados regularmente. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina, ECA, e a ciclosporina são ambos usados no tratamento dos rins, mas que podem levar ao aumento dos níveis de creatinina. Alguns suplementos nutricionais, como o vanádio, também podem causar um aumento nos níveis de creatinina, devendo ser evitados. Sempre converse com seu médico antes de interromper qualquer medicação. Embora alguns destes medicamentos possam causar o aumento da creatinina, você deve levar em consideração o motivo pelo qual eles lhe foram prescritos, pois os bons resultados podem ser muito maiores do que os efeitos colaterais indesejados. Verifique os medicamentos e suplementos que podem ajudar, dependendo da causa subjacente dos seus níveis elevados de creatinina e da sua saúde geral. Seu médico pode aconselhá-lo a incluir certos medicamentos ou suplementos para diminuir esses níveis. A maioria dos medicamentos que tratam os níveis de creatinina também trata um problema subjacente, causando um aumento desses níveis. Então, seu médico terá que diagnosticar a condição subjacente antes de pode determinar qual medicamento é certo para você. Tome medicamentos hipoglicemiantes, uma causa comum dos danos aos rins e, consequentemente, dos níveis elevados de creatinina, é a diabetes. Se você tem diabetes, é muito importante manter seus níveis de insulina normais para evitar mais danos aos rins. Há certos medicamentos que você pode tomar para isso. A repaglinida é uma droga hipoglicêmica comumente prescrita. A dose inicial é normalmente de 0,5 mg, administrada antes de cada refeição. A dose máxima é de 4 mg, também administrada antes da refeição. Mesmo se acontecer de você pular uma refeição, é importante administrar as drogas. Abaixe a pressão arterial com alguma medicação. Além da diabetes, a hipertensão é outro fator que pode contribuir para o danos aos rins. Manter a sua pressão sanguínea sob controle também ajudará a prevenir maiores danos aos rins, contribuindo, assim, para reduzir os níveis de creatinina. O médico pode prescrever benazéprio e hidroclorotiazida. A dosagem normal de benazéprio é de geralmente 10 a 80 mg por dia. A dose habitual de hidroclorotiazida é de 12,5 a 50 mg por dia. Alguns antibióticos podem ser perigosos se usados incorretamente. Pessoas com problemas renais precisam tomar doses menores de antibióticos. Tome medicamentos próprios para os elevados níveis de creatinina. O ketosteril é muitas vezes prescrito para reduzir os níveis de creatinina encontrados na corrente sanguínea. Converse com seu médico sobre este medicamento e pergunte se ele pode ser bom para você. A dose normal é de geralmente 4 a 8 comprimidos, tomados 3 vezes por dia.
em cada refeição. Outras drogas para a redução da creatinina incluem suplementos ácido alfa-lipoico. Eles podem ser usados para ajudar a energizar os rins e neutralizar as toxinas, incluindo a creatinina. Geralmente pode-se tomar cerca de 300 mg por dia. Quitosana é um suplemento de controle de peso que também pode reduzir a quantidade de creatinina no sangue. Os benefícios são alcançados geralmente quando você toma entre 1.000 e 4.000 mg dia. Considerando terapias médicas, aborde e trate o problema subjacente. Os níveis elevados de creatinina raramente são um problema independente. Com frequência, esta questão é um sintoma de algo mais grave. Para diminuir os níveis permanentemente e melhorar sua saúde geral, converse com o seu médico para encontrar o problema subjacente e remediá-lo. Danos nos rins e doença renal crônica são as causas mais comuns. Este dano pode ser causado por alguma doença, pelo baixo fluxo sanguíneo, infecções potencialmente fatais, choque ou câncer. A diabetes tipo 2 está também relacionada com os altos níveis de creatinina. Outras possíveis causas incluem insuficiência cardíaca, desidratação, perda excessiva de sangue levando a choque, gota, exercício fisicamente extenuante, lesões musculares, distúrbios musculares e queimaduras. Pesquise sobre o tratamento com laser frio. Algumas evidências sugerem que o laser frio ou laser de baixo nível pode revitalizar os rins e melhorar suas habilidades gerais de funcionamento. Como resultado, os rins se tornam mais capazes de filtrar a creatinina naturalmente, quando usado nas glândulas suprarrenais acima dos rins. O laser frio também pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar o sono. Quando usado no nervo vago do pescoço, o laser frio pode ajudar a melhorar a circulação do sangue para vários órgãos, incluindo os rins. Use massagem. Massoterapia também ajuda na circulação de sangue e reduz níveis de estresse, o que leva a boas noites de sono e maior capacidade de relaxamento. Saiba mais sobre terapia de purificação do sangue. Embora um tanto incomum, alguém que tenha danos graves nos rins e níveis consistentemente elevados de creatinina pode desejar uma terapia de purificação do sangue, também conhecida como hemodiálise ou diálise. A terapia é um pouco extrema, mas pode ser muito eficaz. Durante o tratamento, seu sangue é extraído e filtrado através de uma máquina. Esta máquina remove a creatinina e outras toxinas do sangue. Uma vez limpo, o sangue é distribuído de volta para o corpo. Considere uma medicina alternativa. Em particular, saiba mais sobre a osmoterapia chinesa. Ela baseia-se na medicina tradicional chinesa e pode ajudar a reverter os danos menores aos rins. Os banhos medicinais também podem ajudar e também estão enraizados na medicina tradicional chinesa. Nessa terapia, tratamentos tradicionais chineses são prescritos com base na condição de um paciente individual. Alguns dos medicamentos são aplicados externamente, enquanto outros são aplicados internamente, através de um osmoscópio. Os banhos medicinais podem melhorar a circulação sanguínea. Eles fazem o corpo se aquecer e produzir suor. A creatinina e outras toxinas podem ser removidas do corpo através do suor. Experimente a diálise como uma opção final.
se as mudanças na dieta e na medicação não diminuírem seus níveis de creatinina. Converse com seu médico sobre a diálise. Existem dois tipos de diálise, sendo que o tipo utilizado para baixar os níveis de creatinina é chamado de hemodiálise. A hemodiálise envolve o uso de uma máquina para filtrar os resíduos líquidos e sais do sangue, para que os rins danificados não tenham esse trabalho. Fazendo mudanças na dieta. Limite a ingestão de sódio. O sódio excessivo pode aumentar a retenção de líquidos e resultar em hipertensão arterial. Ambas as condições podem levar aos altos níveis de creatinina. Mantenha uma dieta de baixo teor de sódio. Fique longe de alimentos e bebidas com muito sódio e, sempre que possível, opte pelas versões com baixo teor de sódio dos produtos alimentares mais comuns. Sopa, molhos, etc. A ingestão média diária de sódio deve estar entre 2 a 3 gramas. Ou até menos que isso. Se possível, fique de olho na ingestão de proteínas. Evite ao máximo os alimentos ricos em proteínas. A carne vermelha e os laticínios podem ser especialmente ruins para você. As fontes alimentares de creatina são mais comumente obtidas através de produtos de origem animal. Embora a quantidade geralmente não seja prejudicial, esses alimentos podem representar um problema para alguém que já esteja lidando com níveis anormalmente altos de creatinina. Note que você precisa de proteína para obter uma quantidade adequada de energia e manter suas funções corporais funcionando sem problemas. Então, você não deve cortá-las completamente da sua dieta. Quando consumir proteína, tente obter acento circunflexo lá de fontes à base de plantas, como leguminosas e nozes. Aumento a ingestão de vegetais. As dietas vegetarianas são muito úteis para diminuir os níveis de creatina, o que consequentemente abaixa a pressão e diminui o risco de diabetes. Ingira alimentos ricos em vitamina C, como suco de limão, entre outros. Evite alimentos ricos em fósforo. Seus rins podem ter dificuldade para processar os alimentos ricos em fósforo, particularmente se você tiver níveis elevados de creatinina. Por isso, você deve tentar evitar alimentos como abóbora e abobrinha, queijo, peixe, mariscos, nozes, carne de porco, laticínios magros e soja. Limite a quantidade de potássio que você consome. Ao lidar com problemas de rins, tente evitar os alimentos com uma quantidade elevada de potássio, pois esse mineral pode se acumular no seu corpo se seus rins não conseguirem processá-lo corretamente. Os alimentos ricos em potássio incluem frutas secas, banana, espinafre, batata, feijão e ervilhas. Fique longe dos suplementos de creatina, uma vez que a creatinina é um produto residual da creatina. Tomar suplementos de creatina irá resultar em um maior acúmulo de creatinina no sangue. Para uma pessoa comum, isso não é um problema significativo. Se você é um atleta ou fisiculturista que toma suplementos nutricionais para melhorar o seu desempenho, você deve optar por produtos sem adição de creatina.